A história começa com o Orhan parado dentro de um túnel abandonado. Enquanto ele se mantém ali alerta, cauteloso, ele só fica de guarda enquanto alguns ratos demoníacos de repente avançam direto na sua direção. Depois de cortá-los com muita facilidade, usando golpes rápidos e bem precisos, o nosso querido aí, ele percebe que ele não tá tão fora de forma assim quanto ele imaginava. E isso dá um pouquinho de esperança pro cara. Então ele começa a pensar que talvez ainda tenha alguma chance real dele se tornar um espadachim. Afinal de contas, né, ele pode lutar. Então, assim, pouco tempo depois, o grupo de goblins aparece diante dele. E dessa vez o Orhan decide que, em vez de depender só da sua espada, ele vai testar a sua magia de suporte. Ele lança um feitiço de suporte em si mesmo e o seu corpo se torna mais forte, enquanto uma aura verde escura envolve todo o seu corpo. A magia de suporte é conhecida por aumentar o poder físico ou aprimoramento de equipamentos também. E uma grande vantagem desse tipo de magia é que o conjurador não precisa usar ela só nos seus aliados, ele também pode aplicar em si mesmo sempre que necessário. Com a sua força agora aumentada, Torran ele derrota os goblins com muita facilidade, sem grandes dificuldades, né? Enfim, esse tipo de feitiço é algo que todo grupo precisa para sobreviver de batalhas difíceis. Só que o Orhan admite que a magia de suporte tem uma fraqueza clara, cara. Ele tem feitiços ali que não duram para sempre. O tempo que eles permanecem ativos depende muito da resistência mágica do conjurador. No caso do nosso prota aí, o efeito dura, sei lá, 3 minutos mais ou menos. Por causa desse limite, o Orhan ele precisa sempre controlar o tempo mentalmente, e ele deve relançar o feitiço no exato momento em que ele acaba, porque se ele acabar no meio de uma luta, a situação pode se tornar extremamente perigosa para ele. Ele lança então outra rodada de magia de suporte e usa o reforço para derrotar a última onda de goblins com movimentos simples e controlados. Apesar da sua habilidade impressionante com as espadas e do uso cuidadoso da magia, o líder do grupo, Oliver, ele ainda decide expulsá-lo da equipe, e o Orhan fica completamente atônito e não consegue acreditar que ele está ouvindo aquele negócio. Ele pensa que isso deve ser algum tipo de piada cruel, especialmente porque ele e Oliver são amigos próximos desde a infância. Oliver então fala com sinceridade e diz a Orhan que eles realmente foram melhores amigos por muitos anos. Justamente por causa dessa amizade, Oliver explica que deu a Orhan muitas chances de melhorar, só que nenhum progresso real foi alcançado, e o Oliver afirma que o Orhan simplesmente não conseguia mais acompanhar o resto do grupo. Os outros membros do grupo, Anali e Derek, estavam ali intervindo, né, dizendo que o Oliver tinha que parar de ser tão gentil assim. Eles dizem diretamente a Orhan que ele estava sendo expulso porque não era forte o suficiente. Orhan ficou paralisado, né, em choque, incapaz de processar o que estava acontecendo. Esse grupo foi criado por ele e por Oliver há 8 anos atrás. Ele cresceu de forma incrivelmente poderosa e alcançou o seu alto rank ali em só alguns anos. E eles foram o primeiro grupo a chegar no 94º andar do Grande Calabouço do Sul. Essa conquista se tornou famosa entre os civis, que passaram a chamar eles de grupo do herói. E cara, o Oliver admitiu que a magia de suporte do Orhan não era ruim. Só que durante a última incursão, eles viram o poder dos encantadores de outros grupos. E comparando ali com a diferença, perceberam quão fraca a magia de suporte do Orhan realmente era em comparação com a dos outros. E o Orhan lembrou a eles que, afinal de contas, ele é um espadachim. Ele nunca foi feito para se concentrar em magia de suporte. Desde o início era assim. Eles então perdeu a paciência com o Orhan, mandando ele calar a boca, admitindo a verdade, que ele só mudou de função porque Oliver sempre foi o melhor de espada do que ele. Orhan diz que isso não é verdade. Ele explica ao grupo que precisa desesperadamente de um encantador, então ele assumiu esse papel, já que era quem tinha mais talento para fazer isso. Ele chegou até a criar sua própria magia para poder cobrir suas fraquezas. Mais do que qualquer outra coisa, isso provavelmente foi o motivo pelo qual eles conseguiram sobreviver, até mesmo nos andares mais profundos do calabouço. Oliver diz a Orhan que não tem motivo para discutir, porque eles já encontraram um substituto. Os olhos de Orhan se arregalam, em choque ouvindo isso, e ele pergunta se é assim que pretendem tratar ele depois de todo o tempo que passaram juntos. Aos poucos, Orhan percebe que Oliver está certo. Realmente não tem mais sentido em discutir. Então ele vai lá, se apega ao pouco orgulho que ele ainda tinha, né, o que restava dele, e simplesmente foi embora. Enquanto ele se afasta, Anali fala algumas atrocidades. Aquilo que as pessoas chamam de pau pra toda obra era o que ele era, né? Alguém que conseguiu fazer quase tudo, mas nunca era realmente excelente em nada. Orhan se lembra dessas palavras enquanto está no túnel e ainda acredita que é adaptável o suficiente para se tornar tanto um espadachim quanto um encantador. E quando ele finalmente conseguir isso, ninguém jamais vai ter coragem de chamar ele de pau pra toda obra de novo. Depois disso, Orhan decide encerrar o dia e voltar para casa. De repente, um grupo de aventureiros sai correndo da entrada da masmorra, apavorado ali e sem fôlego. O Orhan, ele não se importa com qualquer problema que eles estejam enfrentando e começa a se afastar. Só que ele acaba ouvindo a conversa deles sobre como foram emboscados por uma horda de orcs e não tiveram outra chance, eles não tinham outra escolha a não ser deixar todo mundo para trás. E inclusive a garota nova que estava com eles, que já tinha se juntado ao grupo mais cedo naquele dia. Ouvindo isso, o Orhan parou
parou de repente. Ele sabe que não deveria se envolver nisso, mas mesmo assim ele não consegue ignorar a situação. Ele cerra o punho, fica frustrado porque ele sabe exatamente o quão doloroso é ser abandonado pelo próprio grupo. Os aventureiros tentam justificar a decisão de ter deixado a garota para trás, mas é nesse momento que o Orhan se manifesta e diz que pessoas como eles são ainda mais ruins e irritam demais ele. Os aventureiros, eles tentam explicar que mesmo que eles tivessem ficado, tentado salvar a garota, isso não teria mudado o resultado. O líder do grupo ficou muito furioso pelo desconhecido estar questionando o seu julgamento e acabou dando um soco no Orhan. O Orhan bloqueou o ataque com muita facilidade e contra-atacou, arremessando o líder com força no chão. Depois ele pergunta onde que eles deixaram a garota. E enquanto isso, dentro da masmorra, a garota estava lá, sendo pressionada contra a parede enquanto os orcs lentamente cercavam ela. Ela ergueu uma barreira para poder conter eles por enquanto, mas depois que os orcs atacarem várias e várias vezes, a barreira finalmente se despedaçou. Sem ideias e sem saber para onde correr, ela desiste e só aceita o próprio destino. De repente, uma rajada de vento poderosa começa a encher a sala, e o Orhan surge bem na frente dela. Ele usa imediatamente a sua magia de suporte, salta para lutar contra os orcs, conseguindo cortar vários deles. A garota observa em choque, vendo ele lutar com uma espada, achando que a sua magia de suporte estava sendo usada ao mesmo tempo, e perguntando se ele é um espadachim ou um encantador. E o Orhan continua batendo os orcs, deixando a garota completamente sem entender, atônita ali, porque, cara, ela nunca tinha visto alguém lutar daquela forma antes. Logo, o Orhan percebe que tem muitos orcs ali e entende que um grupo de baixo nível escolheria fugir. Por que todos fugiram agora? Ainda assim, ele estava confiante de que eles não seriam um problema para ele. Usando sua espada encantada, ele elimina ali os restantes dos orcs e um único rápido movimento. Quando a luta termina, Orhan se aproxima da garota, pergunta se está tudo bem, e a garota desaba no chão e começa a chorar. Depois de ter chegado tão perto da morte, alguns minutos depois, eles acabam saindo da caverna próxima e, já do lado de fora, o Orhan, ele se despede e começa a ir embora. A garota rapidamente chama ele de volta e diz que quer agradecer ele de forma mais adequada, né? Ela se apresenta como Sofia e se oferece para pagar o jantar para o Orhan como forma de agradecimento por ter salvo a sua vida. O Orhan recusa no início, dizendo que ele não salvou em troca de reconhecimento. A Sofia, então, faz um olhar pidão para ele, né? Aquele olharzinho, e o Orhan se vê incapaz de dizer não. Assim, ele concorda em jantar com ela. Antes de partirem, o Orhan olha o manto dela e percebe o brasão, que parece estranhamente familiar para ele, mesmo que ele não consiga se lembrar de onde que ele já viu, né? Mais tarde, naquela noite, eles chegam no restaurante local e a Sofia conta que aquele é o seu lugar favorito para comer. Não é muito caro, mas a comida lá é realmente boa. Quando o Orhan vê o logotipo de uma das placas ali, ele de repente, naquele momento, se lembra de onde ele já tinha visto aquele brasão antes. Ele pertence a uma das lojas do Coelho. Pelo brasão, no seu manto, Orhan deduziu que Sofia era membro do Conselho Prateados do Céu Noturno, uma das maiores guildas do reino de Northen, tá ligado? E eles entram no restaurante onde Sofia encontra a sua irmã, Selma. Sofia pergunta o que ela tá fazendo ali e Selma responde casualmente que tinha uma reunião nas proximidades, decidiu passar ali para comer alguma coisa. Selma, percebendo que Sofia estava acompanhada de um homem, imediatamente disse que ainda é cedo demais para ela ter um namorado. Acontece que Orhan e Selma já se conheceram ali e compartilharam um certo passado, o que surpreende Sofia. Selma, então, é revelada como integrante do grupo de Rank S, o grupo mais forte dentro dos Coelhos Prateados, além de ser a encantadora mais poderosa do continente. Foi ela quem tornou os encantadores famosos e que teve também a ideia ali de dar papéis diferentes aos membros do grupo. Papéis como atacantes, responsáveis por derrotar inimigos, defensores, encarregados de bloquear os ataques, os suportes, né, que ajudam na retaguarda, e o conceito de dividir o grupo em 3 funções foi literalmente ali dela. A sua influência era tão grande que mudou completamente a forma como os aventureiros se preparam para entrar nas masmorras. Essa ideia também foi o motivo pelo qual o Orhan decidiu se tornar um encantador para o seu antigo grupo. E foi depois de ver as incríveis habilidades de encantamento de Selma, durante uma incursão ali no mês passado, que Oliver e os outros decidiram afastar o Orhan. Orhan então olhou para Selma e não conseguia entender o porquê que ela tá ali lançando um olhar tão hostil. De repente, Selma acusou ele de tentar se aproximar da sua irmã de 14 anos. E o Orhan começou a explicar que tudo que ele estava planejando era jantar com Sofia e que as intenções dele eram completamente puras. Selma se ofendeu, né, com essa explicação, também presumindo que Orhan estava dizendo que Sofia não era bom o suficiente para ele. Então a Sofia intervém, dizendo a Selma para ela parar de gritar com um homem que acabou de salvar sua vida. Selma fica confuso com isso no início, mas depois de alguns segundos ela entende o que isso significa. Sofia entrou na masmorra completamente sozinha. Sofia se desculpou por ter feito isso e diz que se sente muito mal por isso. Ouvindo essas coisas todas, Orhan entende que Sofia estava explorando a masmorra sem o seu clã o tempo todo, e vendo que Sofia não estava ferida, Selma decide que não tem mais motivos para repreendê-la. Ela agradece ao Orhan por ter salvo a vida da sua irmã e se desculpa por ter sido tão rude antes. Depois disso tudo aí, os três se sentam para jantar e conversar. Sofia ainda não entende como Orhan e Selma se conhecem, então ele explica que se encontraram durante uma incursão no mês passado.
Na época, os dois eram encantadores e foram designados para a mesma unidade. Como Selma tinha uma classificação mais alta, ela estava no comando e Johan apoiou ela durante a missão, tranquilamente. Selma se surpreendeu ao saber que Sofia não conhecia Johan, já que ele era membro do infame grupo dos heróis. Sofia ficou boquiaberta ouvindo isso e imediatamente começou a tratar Johan de uma forma muito mais formal, e o Johan explicou que ele não faz mais parte do grupo dos heróis porque eles seguiram caminhos diferentes. Selma ficou chocada ao saber que o grupo de herói dispensou um encantador tão talentoso. Então ela pergunta a Orhan se isso significa que ele está livre agora. Orhan presume que ela vai convidar ele para poder entrar nos Coelhos Prateados, e antes que ela terminasse a frase, ele recusa, dizendo que não pretende se juntar a nenhum grupo tão cedo. Selma diz que ele entendeu errado, porque ela não estava tentando recrutar ele. Em vez disso, ela queria que o Orhan atuasse como um dos tutores de uma expedição de treinamento, né, que aconteceria no dia seguinte. O papel dele seria literalmente ajudar a treinar o grupo de novos recrutas. O plano é que os aventureiros de rank A ou superiores guiem os novatos e que eles passarão os próximos 3 dias descendo 50 andares da Grande Masmorra do Sul. O Orhan acha isso muito surpreendente, já que até mesmo aventureiros de elite normalmente levam 6 meses a 1 ano, talvez, para alcançar essa profundidade. Selma admite que seria difícil, mas diz que não vai ser impossível, né, se eles conseguirem uma rota mais curta. Além disso, os patrocinadores do clã estão pressionando fortemente para que isso aconteça. Orhan percebe que o plano é perigoso o suficiente para que eles pudessem ter recusado os patrocinadores se eles quisessem, então ele suspeita que tem algum outro motivo. Depois de pensar por um momento, ele acaba entendendo imediatamente. Se os novos recrutas, que sequer conseguiriam derrotar um chefe de andar, forem autorizados a alcançar andares mais profundos, todo o clã vai ficar muito mais forte. Selma se surpreende por ele ter percebido isso de uma forma tão simples, com tão poucas informações, e percebe que ele é muito mais perspicaz do que ela imaginava. Numa dungeon, os aventureiros eles precisam derrotar o chefe de andar, que aparece a cada 10 andares, para poder continuar descendo. É normal que novos recrutas se machuquem ou até morram durante essa batalha. Só que, se um tutor derrotar o chefe de andar em vez deles, tudo o que os recrutas precisam fazer é se registrar no cristal daquele andar e seguir em frente. Por causa disso, o clã vai precisar do maior número possível de tutores fortes, e é por isso que eles querem que o Orhan se junte a eles. Selma então segura gentilmente as mãos de Orhan e diz que realmente o respeita, e que é justamente por isso que quer que ele faça parte da sua missão. Ouvindo isso, o Orhan ignora a memória dolorosa dele ter sido expulso do grupo do herói, porque a sua magia de suporte era inferior à de Selma. Só que, só de pensar nisso daí, cara, ele percebe que se ele voltar a ser o encantador, com certeza ele vai se arrepender. Então ele puxa as mãos para trás e diz a Selma que ele não pode ir, porque ele já tem outros planos. Sofia então faz novamente aqueles olhos de filhote de cachorro ali e implora para que ele vá com elas, e o Orhan não consegue resistir, acaba cedendo. Só que ele diz a Selma que ele mudou para a classe de espadachim. Se for para se juntar a eles, será como espadachim e não como encantador. A Selma fica surpresa com isso, mas decide que não importa, né? Isso não importa tanto assim. Se algo der errado, ela presume que ele sempre pode voltar a usar encantamentos. E depois, ela diz que ele realmente, se for participar, deve estar na sede do Coelho Prateado na manhã seguinte. Mais tarde naquela noite, Orhan visita a sua loja favorita. O dono já está prestes a fechar, mas mesmo assim ele deixa ele entrar para tomar uma bebidinha, né? O velho se senta com ele, agradece por ter divulgado a sua loja desde que se tornou um aventureiro famoso, e graças a isso os negócios têm ido muito bem. O Orhan fica envergonhado, falando pro velho que ele não faz mais parte do grupo do herói. Mesmo assim, o dono agradece por tudo que ele já fez. O Orhan se surpreende por estar sendo agradecido, né? Apesar de ter sido deixado de lado pelo seu antigo grupo. E o velho diz que ele sente que Johan ainda vai receber muitos agradecimentos no futuro. Ele também afirma que vai sair do grupo do herói, e isso pode acabar sendo uma bênção para Johan, talvez algo que ele ainda não consiga enxergar, aconselhando ele a seguir o seu coração e fazer o que ele acha certo, prometendo que não importa o que aconteça, sempre vai apoiá-lo. Os olhos de Johan se enchem de lágrimas ouvindo essas palavras, e ele agradece sinceramente a esse velho. Ao entrar na mansão, o chefe dos Coelhos Prateados, Present Briars, dá a ele as boas-vindas e comenta que já ouviu muito sobre ele. Pede que não fique tão tenso, porque soube que ele deixou o grupo do herói e acha desnecessário investigar o que um outro pensa. Oran, de alguma forma, ele concorda, né, e diz que gostaria que ele contasse um pouquinho mais, né, sobre a exploração instrutiva e tudo mais, e Selma se encarrega de explicar que, como já tinha mencionado antes, eles vão do andar 1 até o andar 51 da Grande Masmorra. No primeiro dia, eles planejam chegar até o andar 21, no segundo até o 36 e no terceiro alcançar o 51. Nesse momento é mostrado ali um flashback em que a Selma informa Vincent de que o Warren, ele de alguma forma já tinha deixado o grupo do herói, não sabiam-se como, e Vincent entende que aquele grupo perdeu um recurso extremamente valioso. Ele tem consciência de que eles não vão contar com a mesma força sem ele. Selma reconhece isso porque a magia de suporte do Warren levou eles a um nível tão alto, no qual eles não teriam chegado sozinhos. Embora sua magia de suporte seja de fato inferior da média, em termos de velocidade, não tem quem se iguale a ele.
Comparado a ela, ele é 3 ou 4 vezes mais rápido, podemos dizer assim, e além disso domina vários feitiços originais. Ele analisa e antecipa todas as situações possíveis, utilizando seus feitiços no momento certo, cumprindo todas as habilidades necessárias para um encantador. Agora que ele não faz parte mais do grupo do herói, os coelhos prateados retornarão ao topo. Às vezes é até difícil acreditar que tenham se desfeito de um recurso tão importante como Auron, mas a realidade é que encantadores nunca são devidamente valorizados. E embora a Selma consiga chamar a atenção do público, ela acaba sendo superestimada, né, de alguma forma, enquanto pessoas verdadeiramente fortes como Warren passam despercebidas. De volta ao presente, Selma explica que participariam 10 grupos de novatos junto com 5 líderes, incluindo ela e Warren. Embora tudo esteja muito bem organizado, Warren não entende por que leva apenas 5 líderes específicos, já que o normal seria reduzir os riscos levando vários grupos de rank A. Selma responde que, embora o objetivo seja levar os novatos até o andar 51, passar por algumas dificuldades ajudariam eles a crescer, e não tem uma melhor oportunidade do que essa. Só que Oran sabe que essa é apenas a justificativa oficial que eles estavam excessivamente preocupados em fazer com que todas as confusões dessem certo. Ele sente que deve ter outro motivo, mas duvida que contem algo para uma pessoa externa como ele, né? Por isso ele decide não se envolver mais do que o necessário e aceita colaborar. Rising de alguma forma agradece ali e entrega adiantadas 2 moedas de ouro, avisando que as outras 10 serão pagas quando a missão for concluída com sucesso. Oran responde que tá tudo bem, porque para ele esse dinheiro já seria suficiente para viver um ano inteiro sem preocupações. Selma acrescenta que fazem isso também porque valorizam muito, né, ele e esperam que possam contar com eles para garantir tudo certinho no dia seguinte. Oran decide dar o seu melhor e no dia seguinte a excursão tem início. Do lado de fora da masmorra, Oran observa um grupo de novatos e depois Sophia e Selma se aproximam dele. Ele percebe que Sophia estava usando um traje diferente e ele comenta que estava muito bonita, o que faz corar e agradece. Enquanto Selma grita nos céus ali perguntando se Oran tá acostumado a flertar com mulheres de alguma forma, tá? Ele responde que não tem namorada nem nada do tipo. Ele só conviveu com as garotas no grupo do herói e estava acostumado a falar com as mulheres. Selma entende e se lembra de que antes todos viviam na mesma mansão. Sofia pergunta onde ele está morando agora e Warren conta que está ficando em uma estalagem, embora pretenda procurar uma nova casa em breve. Selma fica meio paranoica e pergunta à irmã por que quer saber disso, questionando se pretende visitar ele. E a Sofia pede para que ela pare de ser idiota e tenta agir com mais naturalidade, perguntando a Warren por que ele está tão distante dos novatos. Ele responde que, por ser um cara externo, né, talvez sua aproximação deixe eles ainda mais nervosos. E Selma concorda, pede que ele ajude a deixá-los mais relaxados e ela pede a Sofia para que reúna com o resto do grupo, enquanto ela e Warren vão falar com os líderes. Selma informa aos líderes de que Warren é alguém impressionante, mas ele pede para que ela não coloque muita expectativa nele, né? Depois, ele se apresenta ali aos líderes, Bernard, o defensor, Anten, também defensor, Kate, curandeira, e Warren será o atacante. Selma, suporte disso tudo. Ou seja, formaram um time bastante equilibrado nesse momento. Mesmo assim, o Warren ele se pergunta se ele teria procurado outro atacante caso ele não tivesse aceitado. E tem algo nesse plano que não agrada a ele. Selma percebe que ele estava meio pensativo e se lembra de que o Vincent tinha dito que entendia a preocupação, né, depois de perder alguém tão poderoso. Mas o Warren ele é um encantador, assim como ela, e não pode permitir que vá em primeiro do grupo. Selma sente que não avançaram nada desde o ano passado e que se eles continuarem estagnados, não vão conseguir recuperar o que perderam. Por isso recorreu ao Warren. Só que ele se ofereceu para atuar como espadachim, e aí ela espera que ele consiga desempenhar bem esse papel. Depois disso, eles vão cumprimentar os novatos para tentar aliviar um pouco a tensão, e a grandiosa ideia da Selma é apresentar Warren como um explorador, né, que alcançou o andar 94, em um nível em que nem mesmo os coelhos prateados conseguiram atingir. Os novatos rapidamente começam a conversar ali entre si, enquanto Selma avisa eles de que não é nada mais, nada menos do que o antigo membro do grupo dos heróis, e portanto quem sabe mais sobre a grande masmorra entre todos eles é o garoto. E os novatos se surpreendem, descobrindo quem ele é. Com essa apresentação, Selma consegue levantar o ânimo de todos. Ela avisa para se prepararem, para estarem prontos no momento de partida, e então Warren lhe pergunta por que diabos fez aquilo. Ela responde que a sua tarefa é relaxar os novatos. Ele entende perfeitamente isso tudo, embora espere que usar a fama dos heróis não coloque em problemas, né, no final das contas. Selma avisa que ele vai ficar encarregado do grupo 10, os novatos mais promissores, já que com ele, no grupo, né, eles vão conseguir aprimorar bastante as suas habilidades e o trabalho em equipe, e assim vão poder chegar facilmente nos andares intermediários. Só que Warren duvida que seja uma boa ideia deixar um grupo tão promissor nas mãos de um estranho.
Algum tempo depois, ele se apresenta ao grupo 10, onde está Sofia, ou seja, ela estava usando como guarda-costas para sua irmã. Ah, tá. E o Warren acaba perguntando aos jovens se não estava faltando um integrante, mas eles informam que são todos. Ele acha isso um pouco estranho, porque é muito perigoso um grupo que não está muito equilibrado, especialmente quando eles são novatos. Porém, o loiro explica que eles são apenas 3 porque os outros não conseguem acompanhar o ritmo deles. Warren pensa que se já é assim nessa idade, eles não conseguem imaginar como vai ser no futuro, e ele pede para que se apresentem. O primeiro loiro é Logan Hayward, o líder do grupo 10, um encantador que um dia pretende superar a própria Selma. O segundo a se apresentar é Caroline Inglow, que é uma defensora, e o Warren pergunta onde está a armadura dela, mas a Caroline acaba informando que é uma defensora que não precisa de armadura nem de escudo. Warren entende que essa garota ela desvia em vez de bloquear, mas para conseguir isso é necessário uma velocidade absurda e muita experiência. Ele pergunta se ninguém do clã se opôs, e Logan responde que sim, que se opuseram, mas ela ignorou. Caroline, ela responde que ele também não costuma dar ouvidos ali, e Warren percebe que foi colocado no grupo dos problemáticos, cara. Por fim, apresenta-se Sofia, a atacante da retaguarda, como a única normal da equipe. Isso tranquilizou Warren, né? Embora a missão vá ser bastante difícil, finalmente a exploração começa. Enquanto avançam, Caroline pergunta por que alguém do grupo do herói está participando, já que, até onde se sabe, os seus clãs se consideram rivais. Ele pergunta se ela não ouviu Selma apresentá-lo como um antigo membro, ou seja, alguém que deixou o grupo. Caroline pergunta por que ele faria algo assim, sentindo que foi um desperdício. E Warren lamenta ter que lidar com uma garota tão fofoqueira. Ela é pequena, muito honesta, mas bastante intensa. Ela continua insistindo e Warren responde que isso não é nada da conta dela, tá? Caroline diz que ele é um sujeito bem mal educado e comenta que Sofia já tinha dito que alguém incrível se juntaria à exploração e pelo visto estava certa. Ela pergunta a Sofia se era dele que estava falando e Sofia, um pouco envergonhada, responde que sim, contando que foi ele que salvou a sua vida há alguns dias e que é alguém bastante impressionante. Caroline responde que, sendo assim, não tem como que se preocupar, e continua avançando. Enquanto isso, o Warren percebe que Caroline estava puxando conversa para tranquilizar Sofia, então talvez ela seja mais atenciosa do que aparenta. Só que a gente vê que atrás deles tem uma alcateia de lobos, que rapidamente ataca eles, mas o Warren ativa uma armadilha que se livra deles com muita facilidade. Com essas armadilhas, poderão lidar com os monstros da retaguarda sem precisar se atrasar. Afinal, eles têm pouco tempo e não podem demorar, né, com as batalhas inúteis. Assim, eles continuam avançando até chegar no piso 10. E pelo que viu todos os novatos em combate, não teriam nenhum problema com o restante da exploração. Caroline tem uma velocidade digna de uma defensora que esquiva, mas possui dois grandes defeitos. O primeiro é que ela parte para o ataque assim que vê um monstro. Sendo uma defensora, tudo bem se aproximar, mas quando vê dessa forma, dá até medo, né? O segundo defeito é que as suas armas são, na verdade, duas adagas que combinam com o seu estilo. Só que esse grupo precisa de mais poder destrutivo. No início, Warren pensou que Logan fosse apenas um garoto arrogante, mas ele acabou se mostrando bastante talentoso. Ainda assim, lhe falta dar ordens de maneira correta, né? E para um encantador, isso é essencial. Enquanto isso, Sofia não está no mesmo nível dos outros dois, mas já é mais forte do que um novato comum. Ela é um pouco passiva, mas vai melhorando à medida que ganha confiança com seus companheiros das masmorras, e não possui as fraquezas típicas de um novato. Algum tempo depois, ao chegar ao chefe do piso 20, os líderes derrotam facilmente e Selma avisa os novatos que ao chegarem no piso 21, devem registrá-lo com seus cartões do Grêmio e ali eles terminariam a excursão daquele dia. Depois de registrar-se nesse piso, os jovens saem da masmorra e Oren conta para Selma que o grupo 10 é bastante promissor, mas praticamente, tipo assim, eles não trabalham juntos, principalmente porque ele se preocupa bastante com Caroline. Selma ri e comenta que mesmo assim ela melhorou bastante, o que deixa Oren ainda mais preocupado, levando ele a perguntar como que aquela garota era antes. Depois disso, eles se despedem. No dia seguinte, ao ver a notícia, ele fica horrorizado, né, percebendo o afastamento do encantador do grupo, do herói, né, que se tornou público. Ou seja, agora todos sabem sobre a sua expulsão do grupo. Ele já suspeita que isso aconteceria, embora tivesse gostado do que estivesse esperando ele, né, até o fim da exploração instrutiva ali. Ele espera que os novatos não tenham lido o artigo, mas se algum deles fizer isso, provavelmente sua opinião sobre ele vai mudar. Decidindo não pensar demais no assunto, ele segue para o ponto de encontro. No entanto, enquanto ele caminha, de repente Luna o chama. Ele se lembra de que no grupo do herói, à medida que os outros membros se tornavam frios com ele, Luna era a única que continuava tratando ele de uma forma como sempre tratava. No momento da expulsão, ela estava na sua vila e talvez se tivesse estado presente as coisas tivessem terminado de outra maneira. Ele pergunta se ela precisa de algo e Luna questiona, né, que não poderia voltar para o grupo porque eles precisam da sua força. Ele já imaginava que diria algo assim, já que sempre teve uma autoestima muito boa, né?
mas pergunta se ela está falando em nome de todo o grupo, porque depois de ver o artigo daquele dia, ele duvida muito que seja esse o caso. Luna nem sabia da existência do artigo e deixou claro que estava perguntando apenas no seu próprio nome, mas que se ele a acompanhar, faria o possível para tentar convencê-los. Ele se surpreende ao perceber que Luna realmente quer ele de volta, mas já era tarde demais e explica que ele não pode retornar depois da publicação daquele artigo. Além disso, ele também não quer voltar. A Luna se desculpa por não ter visto o jornal daquele dia, mas lembra ele de que eles tinham feito uma promessa: conquistar juntos a grande masmorra. Irritado, ele se afasta e responde que Oliver, ela e ele tinham feito uma promessa, mas foi o próprio Oliver que expulsou ele do grupo, e essa promessa já não vai se tornar mais realidade. Depois de se desculpar com ela, ele vai embora e pensa também que queria que os três continuassem juntos. Luna lamenta a sua partida, mas ele já não tem lugar para onde retornar, e naquele dia, tudo terminou. Pouco tempo depois, enquanto Warren avança ali na direção da masmorra, ele se lembra que o artigo do jornal dizia que ele tinha sido expulso do grupo do herói por falta de habilidade. Ele já sabia que algo assim aconteceria, mas ocorreu num momento bem ruim. E ele acaba duvidando que muitos continuam confiando nele depois de ler aquela matéria. Agora vemos os aventureiros novatos murmurando sobre o ocorrido. Warren percebe que eles estavam agindo de uma maneira muito diferente do dia anterior, embora seja normal que eles estejam desconcertados, né, digamos assim. Só que Selma corre pro lado dele e encontra ali e pede desculpas porque não estava ciente da situação. Oren, de alguma forma, pediu para que ela não se preocupasse, já que se ele se alterar, a exploração pode fracassar. Mesmo assim, Selma lamenta, porque no dia anterior tinha usado como exemplo para inspirar os novatos. Oren responde que não deve se preocupar, que na verdade ele só pediu desculpas por ter escondido isso dela e tê-la colocado nessa situação. Ele informa que apoiá-la agora nessa exploração é o principal, então ele deve manter a compostura, e o mesmo vale para o resto do grupo. Os novatos respondem que, independente do que o jornal tenha dito, é fato de que Orange chegou no andar 94 e isso por si só já é impressionante. Portanto, com ele na equipe, não tem com o que se preocupar. Selma confirma, dizendo que o desempenho dele no dia anterior foi formidável e espera que seja o mesmo naquele dia. Depois disso, Warren se reúne com seu grupo, onde os garotos estavam como sempre, né? Embora o loiro estava lá um pouco desconfiado, comentando que elas já deveriam ter lido o jornal. No entanto, ambas deixam claro que não acreditam naquela notícia. Ainda assim, o loiro pergunta se aquilo é verdade, e Warren, muito tranquilo, responde que quase tudo é verdade e que realmente lhe falta mais habilidade. Nesse momento, Sophie os interrompe, dizendo que sabe perfeitamente quem ele é e sabe que ele é alguém forte, porque ele sozinho deu conta do grupo de orcs, e a força certamente não falta para ele. Oron agradece pela confiança e avisa que ter um nível suficiente para levar eles até o andar 51 já é uma coisa boa. Embora já não pertença mais ao grupo do herói, ele jura pelo seu nome que vai proteger eles como explorador. Pouco tempo depois, enquanto avançavam pela masmorra, Oren pensa que dessa vez os novatos não vão receber instruções até chegarem no andar 35, então eles vão ter que se virar por conta própria. Ainda assim, o grupo avança com facilidade, passando de andar em andar sem muitas dificuldades. Oren parabeniza as garotas pelo excelente trabalho e se sente muito aliviado em ver que elas ainda confiam nele. Porém, parece que o mesmo não acontece com o loiro. Mais tarde, ao chegarem no 31º andar, Oren sente que já era hora de dar as instruções, né, mantendo a atenção de todo mundo. Ele rapidamente os detém, avisando para poder detectar monstros à frente. Caroline fica responsável por atrair eles, enquanto Sofia deve atacar os orcs. Oren tenta dar instruções a Logan, mas ele age por conta própria, pensando que Oren apenas está repetindo instruções de um manual, algo esperado para alguém do seu nível. Ele acredita que Caroline, com os seus buffs, não teria problemas, porém, quando observa Sofia, percebe que ela estava aterrorizada, se lembrando de que já tinha sido atacada anteriormente por um grupo de orcs e que, de alguma forma, isso causou um trauma nela. Ao ver o Warren parado, Logan se pergunta por que diabos ele não se move para ajudar ela, e conclui que tinha razão em não confiar nele. Mal posso esperar para que eles calem a boca desse desgraçado, né? No final das contas. E nesse exato momento, Warren sussurra a redução de agilidade, diminuindo os movimentos do orc. Em seguida, se aproxima de Sofia e pede que ela se acalme, lembrando que, dessa vez, ela não está sozinha, que o melhor é manter a calma e dar o seu melhor. As suas palavras tranquilizam Sofia, que se concentra bastante e lança uma magia avançada de uma lança de fogo, surpreendendo todos, pulverizando o orc. Caroline começa a gritar, dizendo que, pô, ela é incrível, enquanto Warren a parabeniza também. Logan percebe que Warren usou o debuff no orc, enquanto Sophie utilizou a magia avançada e passou a questionar por quê. Então Warren foi expulso do grupo do herói. Mais tarde, eles chegaram ao 35º andar. Eles enfrentaram uma tarântula da morte e Logan entrou em pânico, acreditando que jamais conseguiria derrotar ela com seu nível atual. Só que Warren, ele ordenou que ele aumentasse a agilidade e resistência de Caroline e também aumentasse a magia de Sofia. Caroline saltou para o ataque, mas Logan tenta detê-la achando que estava cometendo uma loucura e Warren o impede, alertando de que se ele avançar, vai ficar exposto.
Em seguida, dá instruções a Caroline para poder saltar sobre a aranha, ataca suas costas e passa a provocá-la para poder chamar mais atenção. Oran avisa Logan que ele deveria cuidar da mobilidade de Caroline, o que está fazendo um excelente trabalho ao desbloquear todos os ataques da aranha. Depois, orienta a Sofia para imobilizá-la e ela, também sem perder tempo, ataca com as lâminas aéreas ali, conseguindo cortar as patas da criatura. Caroline comemora a vitória, mas Warren avisa que não é o momento e ordena que Logan aumente a sua força e a técnica de Caroline. Logan pergunta o motivo, mas Warren insiste que ele faça isso rapidamente. Assim que faz, a aranha acaba envolvendo Caroline na sua teia. Agora ela não consegue se mover e Warren avisa que deve cortar a teia com as suas adagas, porque com os buffs do Logan deveria ser possível. Caroline tenta rapidamente, mas não consegue se libertar. Logan se surpreende ao perceber que Warren ele antecipou os movimentos da aranha, razão pela qual ele deu aquelas ordens. O Warren, pô, o cara é brabo, né? Então pede para que ele volte para aumentar a magia de Sofia, porque ela está prestes a esgotar e solicita que ele ataque a aranha com uma flecha de rocha. No entanto, Caroline ainda não consegue se soltar e Warren entende que Logan atualmente só consegue manter 3 magias ao mesmo tempo. Sem mais opções, ele intervém furtivamente e aumenta o fio da adaga de Caroline, permitindo que ela se liberte daquilo tudo, enquanto a aranha é destruída pelo enorme pedaço de rocha cravado nela. Caroline salta e se alegra ao perceber que conseguiu vencer a aranha. E Warren avisa a Logan que a vitória foi possível graças à magia de suporte dele, parabenizando o cara pelo excelente trabalho. Surpreso, o Logan só agradece. E em seguida, Oron avisa que é a hora de retornar. Fora da masmorra, Selma vai lá, parabeniza os novatos, né? E recomenda que descansem bem, porque o próximo dia vão ser os últimos ali e eles precisam estar em ótimas condições. Enquanto isso, os aventureiros veteranos se aproximam de Oron e convidam ele para comer, se surpreendendo ele, percebendo que eles não estão realmente chateados, né? Ele acaba aceitando o convite e parte junto com os outros. Por outro lado, numa carruagem, Logan pede a Sofia que conte o momento em que foi salva por Oron, perguntando se ele estava sozinho naquela ocasião. E Sofia revela que ele salvou 3 vezes, numa masmorra nova que realmente estava sozinho. Surpreso, Logan pede para que ele conte tudo em detalhes. Os feitiços que ele usou, o uso da forma que ele usou, tudo que ele fez para lutar. Sofia passa a relatar tudo, né, lembrando como ele faz, incluindo como ele aprimorou a sua arma e a magia também de suporte, para poder acabar com os orcs com muita facilidade. Então, eles acabam entendendo o motivo de ter sentido que as suas adagas de repente podiam cortar mais. Sofia comenta que, embora não saiba bem os detalhes, Oran tinha lhe contado que depois que o deixou o grupo do herói, mudou seu papel para atacante de vanguarda. E isso surpreende Logan, porque ele não entende como alguém faria algo assim, já que naquele dia o Oran ele tinha atuado perfeitamente como um encantador. Logan percebe que julgou muito mal o menino e sente decepcionado, né, quando soube que Oran tinha sido expulso do grupo do herói, como se tivesse literalmente traído as suas expectativas. E por isso ele já estava com raiva, mas ele se lembra de que, da luta contra os orcs, o Warren usou a redução de agilidade em segredo, ou seja, um debuff. E até onde ele ouviu, nem mesmo Selma costuma usar esse tipo de magia porque os seus feitiços são muito difíceis. Ainda assim, o Warren parecia dominar ele com tanta naturalidade. Além disso, graças à batalha também contra a Tarântula, Logan conseguiu compreender a importância da formação do grupo, entendendo que essa é a maneira ideal de lutar. E como se não bastasse, Oron também conseguiria calcular quando os buffs de cada um dos seus companheiros vai acabar e ainda prever o último ataque do monstro. Ele é um encantador perfeito, então Logan não conseguia entender o que mudou o papel dele para atacante da vanguarda. Sofia comenta que mesmo como atacante, o Oron ele é extremamente forte, já que ele dizimou os orcs. Logan pensa então que Oron deveria ser um prodígio. Ainda assim, ele não pretende desistir e vai voltar a roubar tudo que ele puder para se tornar mais forte. Pensa que se ele tivesse ouvido melhor antes, poderia talvez ter aprendido tudo com ele. Mas enfim, criança é criança, né? Enquanto isso, do outro lado da cidade, enquanto eles estão lá no restaurante, Oron agradece aos rapazes por terem pago todo aquele banquete. Eles comentam que ele provavelmente viveu de grupo em grupo enquanto fazia parte do grupo do herói. No entanto, Warren responde que foi exatamente o contrário. Ele também fazia um trabalho administrativo, então mal tinha tempo para se divertir. Os rapazes comentaram que isso torna ainda mais cruel o artigo publicado sobre ele e que tinha necessidade de fazer algo assim. Oren diz que fica feliz em saber que eles pensam dessa forma e agradece também. Em seguida, eles perguntam se não era um encantador do grupo do herói, já que quando o conheceram, ele disse que era um atacante da vanguarda, o que despertou curiosidade sobre qual o seu verdadeiro papel. Warren responde que atualmente ele é um espadachim, porque ele mudou a sua função quando deixou seu grupo. Mas os rapazes perguntam o motivo. Se pudessem saber, né? É claro. Então, ele revela que no começo era um espadachim do grupo do herói e que sempre foi o seu maior desejo desde a infância. Conquistar, né, esses pontos ali, os postos mais fortes, um sonho realizado. Os rapazes, eles entenderam que era um sonho de criança, mas perguntaram se isso fez algo para incentivar, né, pelos pais e tudo mais. E o Warren, ele respondeu que, na verdade, a influência veio do seu avô,
Há muito tempo, um enorme monstro apareceu na sua aldeia, e o seu avô, quem era o antigo explorador, derrotou usando apenas uma espada. Desde então ele ficou fascinado. E aí todos eles ali compreendendo isso, mas ainda não entenderam o porquê, se ele tanto queria ser um espadachim, ele acabou se tornando um encantador no final das contas, não faz muito sentido. E o Warren explicou que tudo começou quando eles chegaram aos andares inferiores. O ritmo de conquista do grupo despencou, porque os monstros eram muito mais fortes. Naquela época, eles não entendiam o motivo, mas depois passaram a observar os encantadores que estavam ganhando fama. E como Warren era habilidoso e conseguia lidar com quase qualquer coisa, a escolha acabou recaindo sobre ele. Os rapazes então comentam que essa foi a escolha certa. Afinal, eles conseguiam chegar no piso 94. Só que o Warren deixa claro que de forma alguma foi. Porque não foi uma boa decisão, mesmo tendo se tornado um encantador, ele não deveria ter se apressado, né, em avançar, mas sim se fortalecido mais. Os rapazes perguntam o que ele quer dizer com isso, e o Warren se desculpa, dizendo que ele está sendo muito duro, muito rígido ali com seu antigo grupo. E pensar que ele não deveria falar demais, né, no final das contas, nem mencionar que as chances deles alavancarem além do piso 94 são praticamente nulas, e isso serve para poder mudar de assunto. Ele então pergunta como seria um espadachim ideal, e Warren responde que seria alguém que provavelmente teria que ser um grande aprendiz de tudo e mestre de nada, ou seja, um espadachim capaz de conquistar sozinho até mesmo os andares inferiores. Esse é o seu objetivo. Os rapazes se surpreendem, mas comentam que, sendo ele, certamente ele vai conseguir. Enquanto isso, por outro lado, as garotas estavam aproveitando um delicioso banho. Caroline comenta que o amanhã vai ser o último dia de exploração, que depois disso não vai continuar vendo Warren. Ela já sabe disso e pensa que seria muito bom se ele pudesse ficar com os coelhos prateados do céu noturno. Caroline recomenda que peça isso a ele, porque se for ela quem pedir, com certeza ele vai aceitar. Ela fica muito nervosa, mas confessa que se sentiria muito triste se acabasse não vendo ele novamente, e começa a se perguntar se deveria fazer esse pedido ou não. No dia seguinte, antes de iniciar o último dia de exploração, nós vemos o grupo do herói avançando em direção a uma nova masmorra. Quer dizer, a mesma masmorra, só que novos andares, né? E assim a gente finaliza mais um episódiozão aqui no canal. Eu espero que vocês tenham curtido, galera. Se tiverem curtido, capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que tem muito mais história como essa daqui. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!